Judas Iscariotes. O nome evoca traição, engano e um destino sombrio. Mas será que a história desse discípulo de Jesus é tão simples assim? Será que ele foi apenas um vilão na narrativa da redenção? A salvação de Judas é um tema debatido há séculos entre teólogos cristãos. Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras para analisar a vida e as ações de Judas, para conseguirmos responder à pergunta: Judas foi salvo ou condenado? Vamos começar entendendo o contexto histórico. Judas viveu em um tempo de grande fervor religioso e expectativa messiânica. Ele se juntou ao grupo de discípulos de Jesus, provavelmente atraído pela promessa de libertação de Israel do domínio romano. Agora, o que nos diz a palavra? Para seguir Jesus, Judas abriu mão de tudo que tinha, como Pedro nos ensina no Evangelho de Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Por isso nós sabemos que Judas teve a oportunidade de receber os ensinamentos diretamente de Jesus. Outra coisa que nós não podemos deixar de falar é que, como apóstolo do Senhor, escolhido dentre uma multidão, Judas recebeu poder. Vamos ver o que diz o texto de Mateus 10, 1. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mas, irmãos, saibam que Jesus mesmo já havia dito aos discípulos que dentre eles havia um, que era no mínimo muito diferente. Vamos acompanhar o texto do Evangelho de João, 6, 70 e 71. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Uma das primeiras vezes que vemos o plano de Judas para trair Jesus sendo mostrado na palavra é em Mateus 26, 14 a 16. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Durante a última ceia, enquanto Jesus instituía o sacramento da comunhão, Judas continuava a planejar sua traição. Aprendemos isso em João, capítulo 13 e versículo 2. Estava na hora da ceia, e o diabo já havia instigado Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Por isso, seu nome Judas se tornou um nome que ecoa através dos séculos, carregado de traição e condenação. No jardim do Getsêmani, a traição se consumou. Com um beijo, Judas identificou Jesus para os soldados, selando seu destino e o de muitos outros. Vamos ver em Mateus 26, 47 a 49 esse terrível relato. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi! Exclamou ele, e o beijou. Assim, nosso Salvador foi preso, julgado, chicoteado, humilhado. O único que não merecia morrer teve morte de cruz, levando sobre si os nossos pecados. Diante da magnitude de seu ato, Judas tentou devolver as moedas de prata. Vamos ler em Mateus 27, 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo. Mas seu ato foi tardio e insuficiente para apagar o pecado que havia cometido. Agora vamos analisar a questão central: a salvação de Judas. O arrependimento de Judas foi verdadeiro? Ou foi apenas remorso por ter sido descoberto? A Bíblia define o arrependimento como uma mudança radical de coração, acompanhada de fé em Jesus Cristo. Será que Judas experimentou essa transformação?
O caso de Judas nos apresenta um estudo de caso fascinante sobre a natureza do arrependimento verdadeiro. A Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios 7:10, estabelece uma distinção clara entre o arrependimento que conduz à salvação e o remorso mundano. Vejamos. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Portanto, o pesar de Judas foi motivado mais pelo medo das consequências de seus atos do que por uma genuína mudança de coração, confirmado por ter resultado em morte. Essa distinção é crucial para compreender a condição espiritual de Judas. Sabemos que a salvação é pela graça e fé e não por obras. Vamos ler o que diz em Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Ou seja, da parte de Deus graça, que é disponível para todos, e fé a resposta de alguns. Então a pergunta é: Judas teve fé? A resposta de Jesus é não. Vamos ler essa resposta em João 6:64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Judas é descrito como descrente por Cristo, ou seja, alguém que não havia crido embora estivesse entre os discípulos de Cristo. A ausência de fé em Judas fica evidenciada em João 6:64. Isso agrava ainda mais sua situação. A salvação, conforme ensina a Bíblia, em Efésios 2:8, funciona assim. Então, é um dom imerecido de Deus, mas exige uma resposta de fé. A fé de Judas, se é que existiu, não foi suficiente para transformá-lo. A história de Judas nos serve como um lembrete de que o arrependimento genuíno envolve mais do que apenas sentir pesar pelos pecados. É necessário haver uma confiança profunda em Jesus Cristo e uma disposição de abandonar o pecado e seguir a Deus. Como principal ponto a ser analisado, deixo aqui o texto de João 17:12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Em meio à sua oração, Jesus fala ao Pai que um deles se perdeu, o que estava destinado à perdição. Por isso, Jesus confirma a condenação de Judas. Já postumamente, Pedro nos informa no livro de Atos dos Apóstolos, 1:25, que Judas abandonou o ministério apostólico. Para assumir este ministério apostólico, que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Abandonando o ministério, Judas perdeu todos os benefícios que vinham com isso, inclusive a promessa de salvação. Piorando a situação de Judas, no mesmo versículo, Pedro deixa claro que Judas foi para o lugar devido aos que abandonam o ministério e traem Jesus. Com base nas Escrituras e na análise dos argumentos apresentados, a conclusão mais coerente é que Judas não foi salvo. Sua traição deliberada, a influência demoníaca sobre ele, a falta de fé genuína e a ausência de um verdadeiro arrependimento indicam que ele não estava em uma relação salvadora com Jesus Cristo. A história de Judas é um lembrete do poder do pecado e da importância da salvação em Jesus Cristo. Que possamos aprender com seus erros e escolhermos o caminho da vida eterna. Podemos estar perto de Jesus externamente, mas se nosso coração não estiver verdadeiramente com Ele, somos como Judas. Por isso, devemos examinar nossos próprios corações e nos assegurarmos de que nossa fé é genuína e que estamos verdadeiramente seguindo a Jesus. Independentemente da resposta para o destino eterno de Judas, a mensagem central do Evangelho permanece a mesma. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Jesus havia profetizado a traição de um de seus discípulos. Ele sabia que Judas o entregaria e, mesmo assim, o amou até o fim. No entanto, a escolha de Judas era livre, e ele optou por um caminho de destruição. A Bíblia nos fala de um lugar de tormento eterno, preparado para aqueles que rejeitam a Cristo. A traição de Judas o condenou a esse destino sombrio, sendo um dos mais trágicos relatos da Bíblia. Se você pudesse conversar com Judas,
O que você perguntaria a ele? O que você diria para ele? Gostaria de saber a sua opinião sobre a história de Judas. Deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre a Bíblia e a fé cristã. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador e experimente a vida eterna.